Graças e paz a todos. Tem alguém nos visitando essa noite? Faça um sinal com uma das suas mãos. Glória a Deus, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Contem conosco que essa casa, ela existe por causa de vocês, amém? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade nos seus lugares. Sou o pastor Márcio, pastor da Aliança Kids Agape, amém? Pastor também na parte da rede de rapazes solteiros aqui da Aliança Jovem Agape. Eu queria falar para vocês, é uma palavra muito livre. Alguns sabem que eu gosto muito dessa pegada do ensino, de ensinar, mas não é o caso nessa noite, amém? O Senhor tem compartilhado coisas muito preciosas ao meu coração esses dias. Eu quero que isso que queima no meu coração, de algum modo também queime no coração de vocês. Glória a Deus. Você consegue ver beleza no Senhor? E essa palavra, se a gente pudesse dar um título para essa mensagem essa noite, seria contemplação. Como nós precisamos aprender a contemplar, porque eu não sei vocês, mas eu tenho experimentado algo muito bom do Senhor. E é maravilhoso quando, como a gente estava cantando, quando a gente tem mergulhado no amor dEle, e esse amor vai tirando medo, receio, qualquer dúvida. É maravilhoso quando você se apaixona pelo Senhor, não sei se vocês estão entendendo, quando você encontra nele algo que você não consegue explicar, quando você ama e você tenta, ei, eu amo o Senhor, e as pessoas falam, ok, eu também amo, mas fala, você não está entendendo quem eu conheci, quem Ele é para mim. Sabe, esses dias, eu tenho me também ao mesmo tempo entristecido muito por coisas que eu tenho observado, do modo que as pessoas têm entendido o que é caminhar com o Senhor. Sabe, em alguns meios tem muitos de nós que têm vergonha de dizer, olha, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, porque se convencionou que ser cristão é algo ruim. Eu estava vendo uma postagem esses dias e ela foi compartilhada milhares e milhares e milhares de vezes, tinha lá mais de 1000 compartilhamentos, centenas de milhares de comentários, e era um jovem, provavelmente um adolescente ou um cara bem jovem, falando assim, olha, essa época de pandemia tem sido um saco. Eu poderia estar curtindo a minha vida, eu poderia estar saindo, eu poderia estar ficando, eu poderia estar indo para shows, para bares, e eu sinto que eu estou perdendo a minha juventude. E ele completa na postagem, olha, se eu quisesse perder a minha juventude, eu tinha virado crente. Se eu quisesse perder os melhores anos da minha vida, se eu quisesse perder o auge da minha maturidade emocional, sexual, física, eu teria virado crente. Eu não sei vocês, mas como isso atingiu o meu coração. Como isso é estranho para mim. Sabe, um dia eu tive um encontro com o Senhor. Eu sei quem Ele é. Eu sei que os melhores anos da minha vida até agora eu vivi ao lado dEle. Amém? Aquilo de melhor que eu vivi, o valor que há em mim não veio de mim, veio dEle. Sabe, e esse sentimento, talvez para nós no geral, ou em alguns momentos da nossa vida, ele não é tão estranho assim. Porque quantos de nós, se você não quiser responder, não precisa, responda só mentalmente, mas quantos de nós, quantas vezes nós entendemos que caminhar com Deus é só enfado, canseira e cumprir regras? Que caminhar com o Senhor é ser alienado, é ser mandado por um pastor, que vir para o culto é um saco, que ler a Bíblia é uma disciplina exaustiva, que orar parece que não acontece nada, que vir para a cela é a coisa que o nosso líder tem que estar insistindo, que vir para o culto alguém tem que ligar e falar, cara, por favor, vem hoje. Talvez para muitos de nós isso já foi uma verdade. Em alguns momentos da nossa vida, claro, eu não estou falando, não existe vida cristã perfeita, amém? Você não acorda todos os dias e se espreguiça falando, glória a Deus, hoje eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Não é comigo. Mas eu estou falando de algo mais profundo, gente. Quantos aqui conseguem entender? De alguém, de pessoas como eu e como você, eu creio, e se não é verdade, eu creio, que tem vivido experiências extraordinárias ao lado do Senhor, que tem entendido quem Ele é, que tem amado Ele. E é estranho porque essa é a visão do mundo sobre o que é caminhar com Deus. E sabe de quem é a culpa? É minha, é sua. Porque talvez nós pintamos um Senhor que é um velho sentado num trono que quer cortar o meu barato. Que às vezes eu pinto Deus como uma ideia ultrapassada, como uma ideia antiga, aquele que tem uma série de regras. Às vezes nós olhamos para a nossa Bíblia e vivemos. As Bíblias são os mandamentos do Senhor e não são, irmãos, é a história de Deus, é o caráter dEle. Quem tiver com sua palavra, abra comigo no Evangelho de Jesus de acordo com Mateus capítulo 13. Mateus 13, 44, a palavra do Senhor escreve assim. Se não tiver, acompanhe no telão comigo.
O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Como essa palavra fala ao meu coração, irmãos. Como esse texto me acompanha há muitos anos. E todas as vezes, eu não sei você, mas quando eu leio algo que eu ainda não tenho conseguido viver plenamente, eu me entristeço. E eu falo, eu tenho que cavar porque tem algo aqui. Eu tenho que cavar porque desse poço tem água limpa aí. A palavra do Senhor, não sei se você está entendendo, o reino de Deus é aquilo que nós entramos, aquilo que nos alcançou quando confessamos Jesus, amém? O reino de Deus é aquilo que temos vivido hoje se expandir na terra e que vai ser cumprido na eternidade. Nós vivemos o reino de Deus com a cultura do reino. E o que é que Jesus ensina contando uma parábola? Que esse reino, ele é como um campo. Ele compara, ele faz uma analogia que ele conta uma história para ilustrar algo real, algo eterno. Que esse reino é como um tesouro que certa pessoa encontrou em um campo. E aquele tesouro, depois que ele encontrou aquilo, ele não ficou satisfeito. Ele foi, vendeu tudo o que tinha para que ele tivesse condição de comprar aquele campo para obter aquele tesouro. E Jesus também completa que é como um negociante de pérolas. Mas que um dia ele encontrou algo diferente. Ele encontrou uma pérola de grande valor e ele vai com alegria. E ele vai com alegria, vende tudo que tem e compra essa pérola. Você consegue entender e contemplar aquilo que você já tem no Senhor? Sabe, se todos nós chegássemos aqui, Aliança Jovem, com essa mentalidade, eu tenho vivido coisas extraordinárias no Senhor, eu sei quem meu Deus é, eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Deixa eu te perguntar algo. Se perguntassem qual é o teu testemunho com o Senhor, o que você contaria? Porque, meus irmãos, é uma incoerência. Crente sem testemunho não existe. O que Ele fez na sua vida? Quem você era antes dele e depois dele? Porque sempre na nossa história vai haver um antes e um depois de Cristo, amém? Eu quero falar nessa noite sobre contemplação. Sobre contemplar o Senhor. O que é contemplação, pastor? Contemplar o Senhor, essa é uma disciplina espiritual que nós esquecemos nessa geração. Talvez os pais da igreja, talvez os cristãos da Idade Média, eles sabiam que era isso. Contemplar é eu olhar para o Senhor. Eu parar na minha vida. Eu tirar um tempo e um lugar e parar e observar nele aquilo que eu já tenho. Amém? De olhar para o Senhor e contemplar quem Ele é, a beleza dEle, e que essa beleza me afetar de algum modo. Tem certo pai da igreja, um autor cristão, que ele fala assim, que contemplação é a resposta do nosso espírito ao espetáculo de Deus. É quando eu paro, eu separo um tempo, e não como uma atividade de um dia, mas como uma disciplina, eu começo a entender quem é o meu Deus. Eu começo a olhar para Ele, sem pedir, sem querer, sem vê-lo como uma ponte para os meus objetivos pessoais, sem vê-lo como alguém que vai me dar alguma coisa, sem ver Ele como um garçom que vai atender às minhas necessidades, sem ver Ele como uma babá que vai cuidar dos meus caprichos, mas eu olhar para o meu Deus e entender que nele há tudo que eu preciso. Sabe, quando se ama de verdade Jesus, quando se conhece de verdade Jesus, é difícil. Hoje, simplesmente, irmãos, eu não consigo imaginar a minha vida sem Ele. Porque tudo que eu vivo, e quando eu peco, quando eu tenho vontade de pecar, sabe, quando eu tenho vontade de me afastar daquilo que é plano dEle, eu lembro, Senhor, o valor que eu tenho foi o Senhor que me deu. Os sonhos que eu tenho, e eu digo com temor para vocês, Aliança Jovem, eu não tenho nenhum sonho longe do Senhor. Os sonhos que eu tenho estão nele. A vida que eu tenho foi Ele que deu. O casamento que eu tenho foi Ele que deu. O trabalho que eu tenho foi Ele que deu. Os planos que eu tenho foi Ele que deu. Mas como? Como pagar um Deus que é tão grande, que é tão belo, com infidelidade? Eu sei que todos nós pecamos, irmãos. Mas dói. Vem uma geração que afirma conhecer Deus sem nunca tê-lo provado. E essa é a maioria das pessoas que dizem essa frase. Como esse rapaz um dia disse, a culpa talvez seja nossa como igreja. De quando manifestamos o Senhor, claro, é necessário pagar um preço para ter algo dele, claro. Caminhar com Deus nem sempre é fácil, não. Fugir do pecado é difícil, é.
Fugir da imoralidade é difícil? É. Esperar é difícil? Quase sempre. Mas, irmãos, comparado àquilo que já temos nele, isso se torna suportável por causa da beleza dele, por quem ele é, pelos benefícios que ele tem nos trago, por aquilo que de bom que ele tem nos dado, é suportável. Por isso, irmãos, eu sempre falo para os meus discípulos, o Senhor não nos fez para viver uma vida cristã medíocre. Amém? Eu não estou falando de evangelho de prosperidade, eu não estou falando que o Senhor vai lhe dar tudo, provavelmente Ele não vai lhe dar tudo. Uma coisa, Jesus não tem compromisso com seus sonhos pessoais, Jesus tem compromisso com a glória dEle, mas sim, há uma plenitude, há uma promessa de plenitude. Jesus disse que Ele vinha para que tenhamos vida e vida em abundância, vida em plenitude, vivermos abundantemente. Essa é uma promessa, irmãos. Uma vida arrastada não é plano de Deus, uma vida arrastada não é normal. Sabe, é uma geração que afirma conhecer o Senhor, mas somente conhece a igreja do Senhor, somente congrega em um lugar. E são pessoas que ao mesmo tempo vão argumentando e vão levando uma bagagem de várias experiências, encontro, vigília, fez CCC, fez CTL, conhece a Bíblia, fez um curso bíblico, fez um curso teológico, mas não conhece o Senhor. Sabe, irmãos, nós temos pago o preço por nossa omissão. Se o nosso país é um país evangelizado, como dizem, se nós temos cerca de 45 milhões de evangélicos no Brasil hoje, por que o país está desse jeito? Por que para muitos, quando fala de ir para a igreja, de ser crente, já viram o nariz e falam, isso eu não quero? Por que há tantas pessoas frustradas, estimam que há uma igreja fora da igreja? Ou seja, que mais da metade do povo que se afirma evangélico é desviado. Por quê? Se Jesus ele é tão bom, amém? Se Jesus ele é tão doce como nós estávamos cantando, se Jesus é tão maravilhoso, se nós levantamos as nossas mãos em um culto e dizemos, meu amado é mais belo de milhares, por que não temos levado pessoas a conhecer essa beleza? Jesus experimentado da forma correta, Aliança Jovem, ele é irresistível. Jesus vivido da forma correta, ele é irresistível. Amém? Mas por quê? Sabe quando eu estava gravando o vídeo para esse culto, e talvez alguns de vós ouviram o vídeo lá no Instagram, eu estava falando disso. Qual é o remédio, irmãos, para ser constante? Qual é o remédio para não esperar a próxima conferência para voltar? Qual o remédio de levantar as minhas mãos, não no seminário de missões, e declarar, Jesus, eu quero ser como você e eu vou para onde você quiser, mas para todos os dias manter essa chama acesa, mesmo que as dificuldades e que os problemas cheguem? Qual o remédio para isso, irmãos? E eu digo, há um lugar nele. Há um lugar nele. Jesus não me trouxe nessa noite para falar nada novo. Há um lugar nele onde as nossas escolhas não importam. Há um lugar nele onde a vontade dele é melhor do que a nossa. Há um lugar na presença dele onde o que ele quer para nós é melhor. Há um lugar nele de deleite, de conforto, de beleza, de contemplação. Há um lugar na presença dele. Porque sabe, parece que muitas vezes as nossas mãos estão tão cheias de coisas que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para nós, e parece às vezes tão difícil de abrir mão delas, né? A gente está com mãos cheias de um relacionamento, talvez um namoro fora de um propósito, talvez uma falta de espera, talvez um pecado de estimação, um pecado oculto, e parece ser tão difícil. Esses dias chegou um rapaz para mim e falou, pastor, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu consigo, porque é muito difícil. Eu quero tomar uma decisão por Jesus, eu quero voltar para o Senhor, mas parece ser tão difícil eu lidar, e será que o Senhor vai me aceitar com esse pecado? Deixa eu te dizer algo. Sabe por que essas coisas parecem tão grandes para nós abrirmos mão? É porque nós estamos olhando demais para elas. É porque nós estamos fixos, com nossos olhos tão fixos nela, naquilo que eu não tenho, naquilo que o Senhor não quer, naquilo que o mundo tem a me dar, dos prazeres, das metas, das ambições desse mundo que nós deixamos. Nós deixamos com que essas coisas pareçam tão maiores do que o nosso Deus. Mas sabe de uma coisa? O nosso problema é que nós não temos olhado para Ele suficientemente. Nós somos uma geração, e me desculpe falar isso, que cantamos no culto, Senhor, Moisés não vai subir no meu lugar, mas nós dependemos de uma palavra, de um culto, e se não houver, muitas vezes nós não vamos procurá-la. Muitas vezes nós estamos ali terceirizando para a nossa liderança escolhas que o Espírito Santo poderia nos direcionar.
Muitas vezes nós estamos ali, Deus, Moisés não vai subir no meu lugar, mas ele sobe. E na primeira oportunidade, pastor Nonato, decida por mim. Pastor Joane, decida por mim. Pastor Márcio, escolha no meu lugar. Irmãos, você tem o Espírito Santo em você. Sabe por que essas coisas são tão grandes para nós? Porque nós não olhamos para Jesus. Porque quando eu olho para o Cordeiro, quando eu olho para o Cordeiro que esteve morto, mas que ressuscitou, quando eu olho para a vitória da cruz, quando eu olho para as promessas, a gente estava cantando essa música, ela significa muito para mim. Me lembraste das tuas promessas, me moldaste. Quando eu olho para o Senhor e para o que Ele tem para a nossa história, eu digo, essas coisas começam a ficar tão pequenas, mas tão pequenas que elas conseguem escorrer entre os nossos dedos e cair no chão. Porque sabe de uma coisa? Para eu receber o favor de Deus, eu tenho que ter mãos vazias. Para eu conseguir entender quem Deus é, eu preciso de mãos vazias. Sabe, Jesus é belo, irmãos. Eu não sei se essa palavra mexe com você, mas Jesus é belo, Ele é grande. A beleza no Senhor capaz de lhe fascinar. Sabe de uma coisa? Há um lugar secreto lhe esperando, e Ele quer ter um encontro com você ali todos os dias. Parece óbvio, e vocês já ouviram isso, mas irmãos, pastor Joane estava pregando sábado passado sobre secreto. E essa é uma continuação daquela palavra, e nós não combinamos nada, amém? Eu nem ouvi a palavra aqui no culto, eu ouvi depois. Sabe que há um fogo nos olhos do Senhor, há um fogo no olhar dele que me capacita, com que faça que qualquer ato de amor por obediência a Ele vai funcionar. Mas sabe por quê? Muitas vezes nós estamos nos nivelando por baixo. Sabe, nós estamos nos comparando com os medíocres. E eu falo essa palavra com muito respeito, amém? Nós estamos nos comparando com quem tem vivido coisas normais e rasas no Senhor. Mas o nosso desafio é olhar para aqueles que estão queimando e permanecendo. Por que para às vezes nós é tão difícil vir para o culto? Por que para nós às vezes é tão difícil eu parar e ouvir a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor e a palavra dele na sua casa? Não no culto. Esse ambiente é bom, né? A gente chega aqui, já tem um teclado, já tem um pad, a gente já se arrupia, o ar-condicionado está gelado, a igreja está escura. É um ambiente propício, um ambiente que mexe conosco, que não tem problema nenhum nisso. Mas quando foi, irmãos, a última vez, lá no seu quartinho quente, lá no banheiro do seu trabalho, lá na casa dos seus pais, dentro do seu quarto, lá na rua, pilotando a sua moto, que você teve uma experiência com o Senhor. Você conseguiu ver beleza nos olhos dele, porque há, irmãos, porque há. Sabe, há uma indignação no coração de Deus. Eu digo isso porque a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, escreve assim: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos o universo, e abismai-vos profundamente com qual atitude, declara o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas, e tentaram cavar suas próprias cisternas rachadas que não conseguem reter água. Você consegue entender que é Deus conversando com Jeremias, e Deus abrindo o coração como que fala para um amigo, porque esse era o ministério profético. Profetas eram amigos do Senhor. E eu imagino, com todo respeito ao Senhor, uma indignação, uma ira santa, uma tristeza santa no coração de Deus, falando: está vendo, Jeremias? Está vendo céus, está vendo terra, está vendo anjos, seres celestiais, 24 anciãos. O meu povo, toda a criação adora ao Senhor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, como diz o Salmo 19. Toda a criação adora ao Senhor, mas há um povo que trocou a glória desse Deus, um Deus que é fonte de água viva, por coisa que não vale nada. Há um povo que abandonou um Deus que é fonte de água viva, e que dessa fonte Ele promete que se nós bebermos dela nunca mais seremos sedes, pelo contrário, seremos um rio a jorrar para a vida eterna. Esse povo abandonou um Deus por algo que não vale nada. Então aí, tentando cavar sua própria cisterna, tentando cavar os seus próprios poços, desprezando uma água viva que é de graça. Faz sentido para você isso? A indignação do coração de Deus quando não conseguimos olhar a beleza dEle, quando tentamos cavar os nossos poços, viver pelo nosso próprio esforço, caminhar pela força do nosso braço, ao invés de amá-lo, de desejá-lo, ao invés de procurar nele. Um Deus bom, um Deus soberano e todo-poderoso, que criou tudo de forma espantosa, apenas com uma palavra da sua boca, apenas com um haja Ele criou tudo. Esse Deus triste,
esse Deus indignado, porque as criaturas que Ele moldou com amor, desprezaram e não conseguem ver a beleza. Meu irmão, o que o Evangelho é para você? Seja sincero. O que o Evangelho é para mim, eu me pergunto. O que o Evangelho, o que nós ainda não conseguimos ver que homens nessa geração têm vivido? Sabe, eu não sei vocês, mas quando eu vejo um homem que ora mais do que eu, um homem que queima mais do que eu, um homem que teve uma revelação que eu não tive, eu não fico no celular no culto. Eu falo, Deus, eu quero. Deus, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Ele não é melhor do que eu? Eu quero, é possível. Quando eu vejo um homem que queima, isso me constrange. Isso me constrange a querer ser diferente, a querer ser melhor. Sabe, eu não estou preocupado com aqueles que largaram na beira do caminho. Eu oro por eles, eu choro por eles. Hoje mesmo eu chorei por algumas pessoas que deveriam estar aqui. Mas sabe, como o pastor Joane fala, nós estamos conversando isso essa semana, nós estamos indo, amém? A gente está decolando. A gente está lutando para viver algo poderoso no Senhor. Sabe por que quando eu olho para homens de Deus na palavra, eu entendo que eles viram alguma coisa, eles viram uma beleza que eu ainda não vi. Houve um fogo nos olhos de Eliseu, que quando olhou Elias e Elias falou, cara, vem, ele não pensou duas vezes, ele abdicou de tudo e foi. Houve uma beleza no coração dos apóstolos, quando viram Jesus passar, eles não pensaram duas vezes e foram. Sabe, havia um fogo em Josué e Calebe, que fez eles esperarem 45 anos para conseguirem finalmente entrar em Hebrom. Isso é fidelidade, isso é estar apaixonado pelo Senhor, isso é capaz de esperar por amor a Ele. Sabe, há um fogo nos olhos de Jesus que é capaz de lhe apaixonar, irmãos. Por isso, uma segunda vez eu digo, a culpa é nossa. A culpa é nossa de uma geração que não consegue entender que há beleza nos olhos do Senhor. Uma geração que prefere contemplar, é dia de culto de novo, e o culto vai cortar minha programação do sábado à noite, enquanto outros chegam e falam, eu não quero saber o que vai acontecer, eu não quero saber quem vai pregar, eu não quero saber qual é a música que vai ser cantada, eu quero queimar para o Senhor. Vou falar uma coisa para vocês, não queria nem pregar hoje, estava tão bom ali embaixo, porque é isso que nós precisamos entender. Há uma beleza nos olhos do Senhor. Há algo que o apaixonado vai fazer que o religioso nunca vai conseguir fazer. Há um lugar que os apaixonados, que filhos apaixonados, que aqueles que conheceram Jesus vão chegar, onde os religiosos e aqueles que tiveram experiência com a igreja nunca vão chegar. Sabe, porque eu olho para a palavra do meu Deus e eu vejo pessoas, mais uma vez eu digo isso, que se apaixonaram. E o livro de Salmo é uma completa declaração de amor a um Deus bom. É uma completa declaração de fascinação e contemplação a um Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia, Salmo 34:8. Porque o teu amor é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão, Salmo 63:3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a força do meu coração, de quem eu recearei, Salmo 27:1. Ainda que me abandonem a meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá, Salmo 27:10. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas estronem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nele confiaremos. Salmo 46. Meus irmãos, há uma declaração de amor e de beleza ao Senhor na Bíblia, e que ela não muda os nossos problemas, mas ela faz com que eles sejam possíveis de lidar. Sabe qual é o segredo da constância, irmãos? Eu vou te dizer. Não tem segredo, é olhar para Ele todos os dias. Não tem mistério, não tem seminário, não tem EIFOL, tudo isso é muito bom, não tem escola, não tem viagem que você fala e você possa dizer, olha, a unção está ali. Não, irmãos, ela está numa vida de constância. Por isso, como eu falei, o importa não é a canção que cantamos um dia, mas uma sinfonia que a nossa vida vai ecoar até o final. O Senhor merece ser amado, é digno de ser amado. Sabe, irmãos, porque diante dele as coisas mudam. Sabe, essa não é uma palavra elaborada. Eu não estou aqui para falar novidades para vocês. Mas eu digo uma coisa, perto dele há beleza, e essa beleza é capaz de lhe apaixonar. Amém? Você crê nisso? Quem já provou do amor dele sabe que longe dele nada tem sabor. E eu digo para você, você que tem luta, você que tem medo de uma entrega, você não vai encontrar outro lugar de satisfação longe do Senhor.
Não é maldição que eu estou lançando sobre vocês, porque é uma verdade. Aquele que um dia foi marcado pela presença do Senhor, se fugir dela vai ser eternamente atormentado, porque Ele é irresistível, irmãos. Porque Ele é irresistível. Sabe, a gente luta, a gente ora, a gente chora, a gente faz as coisas direito, a gente luta para ter excelência, porque excelência é uma característica do reino. Mas sabe de uma coisa? Nada disso compara um lugar onde recebemos do amor dEle. Não há esforço que compre aquilo que só o Senhor pode fazer pela sua vida. Há um lugar nele onde argumentos se desfazem. Talvez muitos de nós temos lutado ainda com esse espírito religioso que nos persegue desde o Éden, que fala assim, olha, faça para ser amado, faça para ser aceito, faça que Deus vai lhe perdoar, enquanto o Senhor está clamando, ei, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque é pela graça que nós somos salvos, independente de obras da lei. Pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras para quem ninguém se gloria, Efésios 2:8. Isso não vem de nós, irmãos. Sabe, eu clamo, e eu oro, que haja em mim. E se nós fizermos isso, irmãos, nós não estávamos esperando o avivamento, nós iríamos produzi-lo, amém? Nós iríamos cooperar com aquilo que Deus já quer. Nós não estaríamos assim, cadê o avivamento? Como se fosse uma dança da chuva para atrair algo que vem de fora. Mas nós colocaríamos na posição todos os dias, esperando o Senhor, vem do Senhor a resposta. Vem do Senhor a afirmação, sabe? Tem muitas coisas que eu ainda quero, amém? Mas uma delas, eu oro muito por meus filhos que eu ainda não tenho. E uma coisa que move o meu coração todas as vezes que eu oro por eles, me apresento cada um daqueles que o Senhor quiser me entregar. Eu oro por eles para que eu seja um pai, não que vai deixar somente um legado para ele, que não vai deixar somente uma herança para eles, mas que vai entregar Cristo para eles. Eu quero ser alguém nessa geração que as pessoas reconheçam como alguém apaixonado por Deus, não para minha glória, irmãos. Não para minha glória. Não porque eu sou bom, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Se você me acha bom é porque você não me conhece. Não queira estar um minuto na minha cabeça, amém? Você ia se escandalizar. Mas sabe uma coisa que eu quero e que eu reivindico para a minha vida? É não deixar de desejar o Senhor. É não deixar de, como o versículo que nós abrimos esse culto lendo, ver Ele, ver Jesus, o reino é Ele, o reino aponta para Ele, ver Ele como sim, uma pérola de grande valor, que sim, vale a pena eu abdicar de qualquer ambição pessoal para ter mais dEle, porque vale a pena, irmãos. Uma das histórias que mais move o meu coração é de um missionário americano chamado Jim Elliot. Procure a biografia dele depois. Foi um homem que queimou toda a sua vida em missões entre os índios do Equador e foi morto no campo missionário. E é interessante que tem uma frase dele que me chama a atenção. Ele era um cara top, bonito, atlético, inteligente, rico. Mas um dia o Senhor falou com ele. E ele soltou uma frase que ecoa no meu coração até hoje. Até alguns anos que eu li a biografia dele. Ele fala assim: olha, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, em troca daquilo que não pode deixar de ganhar. Uau! Não é tolo aquele que abre mão das coisas que daqui a pouco vão passar, em troca daquelas que são eternas e nós não podemos deixar de ganhar. Não é tolo aquele que abre mão. Por isso, em resposta àquele jovem, daquela frase eu daria: você não conhece o Senhor. Se você diz que andar com Deus é perda de tempo e é perder a sua juventude, eu digo, você não conhece o Senhor. Você não conhece o meu Jesus, porque Ele é irresistível. Porque Ele me deu mais do que eu podia imaginar. Porque aquilo que eu pedi para Ele, Ele me deu. E eu sei que o que eu não tenho hoje, eu simplesmente não preciso. Porque Ele é o meu pastor e Ele declarou que eu não vou ter falta de nada. Porque Ele é uma fonte que quanto mais eu cavo, eu tenho dEle. E minha ambição de cavar nele não é para que Ele me dê. Não é para que Ele me dê carro, casamento, um casamento melhor. Não é para que Ele me dê casa, ou dinheiro, ou riquezas. Tudo isso é bom, irmãos, mas eu cavo nele para ter mais dEle. Eu amo vocês, Aliança Jovem, vocês não sabem. Mas eu oro por vocês. Tem dia que eu me pego orando por quem eu nem conheço. Eu não sei nem o nome, mas eu lembro a cara. E eu quero uma geração madura. Eu fiz um voto com o Senhor de apresentar para Ele uma geração madura. Uma geração que conhece Ele, que vê beleza nele. Nem sempre caminhar com o Senhor é fácil, irmãos, não é. Nem sempre é fácil orar, não é. Nem sempre é fácil adorar, não é. Mas eu estava conversando ali com o Herbert, nós precisamos aprender a pagar um preço por aquilo que nós queremos no Senhor. Sem disciplina não há nada.
Sabe, há um testemunho que nos faz voltar ao Senhor. Por isso, peça para que o Senhor lhe mostre a beleza dele e tire essa ideia de que caminhar com Deus é um manual de regras a ser cumprido, irmãos. É um relacionamento com Deus vivo. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, um dia ele escreveu que a lei na mão do Senhor, que a palavra na mão do Senhor não é uma pá que me tira, mas é uma joia que me enriquece. E nós precisamos ver isso. Caminhar com o Senhor não é cortar o barato. Tudo aquilo que Ele disse que não é para o meu prazer e para a minha alegria, porque Ele tem algo maior. Se você acha que a alegria é viver a vida do seu jeito, eu lhe digo, você não conheceu ainda a alegria que o Senhor tem para você. Sabe, nós cantamos uma música que fala assim, olha, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. E isso é verdade. Todo esforço, todo ato de obediência, de negação, se comparar àquilo que Ele já me deu, é pouco. É pouco. Com aquilo que eu já tenho em você, e eu quero levar você a entender isso. Escute com o seu espírito isso nessa noite. Precisamos proclamar nesses tempos difíceis. Nós precisamos levantar a nossa voz e através da nossa vida, nós proclamarmos esse tempo. Ei, caminhar com Jesus é bom. Ei, o fardo dele comparado com esse mundo é leve e suave. Ei, andar com o Senhor é bom. Ser crente é bom. Ir para a igreja é bom. Ter vida com o Senhor é bom. O Senhor nos deu amigos. O Senhor nos deu uma casa. O Senhor nos deu uma família para pertencer. O Senhor não tem nos dado coisas boas. Então nós precisamos ser aqueles que voltam a declarar: ei, o Cordeiro venceu e Ele está vivo. Ei, Jesus está voltando. Ei, corta embaraço com esse mundo. Corta aquilo que te impede de caminhar para o Senhor. Tenha coragem de dizer os nãos que precisam ser ditos para caminhar com o Senhor. As convicções, as manias, as estruturas de pensamento, os relacionamentos, os trabalhos que lhe impedem de viver aquilo que o Senhor um dia lhe disse. Porque há beleza na recompensa dEle. Para aqueles que dizem: ah, pastor, o senhor não conhece a minha história. Ah, o senhor não sabe como é difícil. Você também não conhece a minha. Mas uma coisa eu lhe digo: olhando para Ele, quem experimenta a beleza dEle consegue permanecer, amém? Quem experimenta a beleza dEle consegue ver. Sabe, em um mundo onde quando a gente coloca os nossos olhos e começa a enxergar tanto problema, tanta luta, tanta limitação, sabe, tantas dores, às vezes é tão difícil continuar enxergando beleza naquilo que um dia vimos beleza. Sabe, talvez um dia você queimou para o Senhor, talvez um dia você viveu histórias extraordinárias com o Senhor, mas por algum motivo você parou. Ou você não deseja mais Ele como costumava desejar. Parece que nesse mundo a gente olha tantas coisas que lutam, tantos problemas e falam: como que o Senhor pode ser belo se há tanto problema assim? E às vezes a gente olha para a nossa vida e pergunta: Jesus, por que é tão difícil? Eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu te amo, eu desejo o Senhor, mas eu ainda não consigo ver beleza em caminhar contigo. Eu entreguei um dia meu coração para ti, Jesus, o Senhor prometeu, por quê? Sabe, a questão é essa. Nós não conseguimos ver a beleza nele, o amor e graça, justamente porque a gente coloca os nossos olhos naquilo que ainda não temos, ao invés de colocar naquilo que Ele é e que nós já temos nele. Você consegue entender isso? Faz sentido? Sabe, nós reclamamos tanto e não conseguimos ver beleza, porque o nosso olhar está naquilo que ainda não conquistamos. Enquanto lá Jesus lá, e Ele quer falar isso para nós: ei, eu sou tudo aquilo que você precisa. Ei, em mim você tem plenitude. Ei, eu estou disponível para você de graça. Ei, a todos eu convido: venham e bebam de graça da água da vida. Ei, eu prometi que assim como eu venci, você vencerá. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ei, a minha alegria é que te fortalece. Será que nós não deveríamos ser mais alegres, Aliança Jovem? Nós deveríamos mais contemplar. O apóstolo Luiz Hermínio escreve uma coisa: que aquele que não contempla, não proclama, só reclama. Isso é verdade. Quando eu não contemplo quem o Senhor é e aquilo que Ele fez para mim, eu não consigo contemplar a beleza e a grandeza dEle. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas
são essas. Sabe, esse texto refere-se a um olho que não consegue ver graça e beleza no Senhor. Jesus está falando de pessoas, e Ele está falando da vinda do reino, amém? E Ele está falando do reino de Deus, amém? Ele está falando de pessoas que não conseguem ver o brilho da graça e da generosidade dEle. De pessoas que ainda não conseguiram ver que caminhar com Ele, mais do que um Deus corta-baratos, mais do que uma juventude perdida em regras, é uma vida plena e abundante. Caminhar com Ele, irmãos, não é amarrado. Caminhar com Ele não é você cumprir coisas. Caminhar com Ele é um relacionamento com alguém que Ele ama e estará sempre com você. Sabe, às vezes nós abandonamos essa visão infantil do Senhor, de amar Deus por quem Ele é, de desejar Deus por quem Ele é, e começamos a acumular tanta coisa que Deus nunca quis para a nossa vida. Eu aprendi uma coisa com um homem chamado Ricardo Massai, que no fundo é simples ser feliz, amém? Difícil é ser simples. No fundo é fácil, é simples caminhar com Deus, a gente complica. A gente traz tantos amontoados de regras e coisas para a nossa caminhada, e eu tenho orado pela minha vida que nunca o trabalho para o Senhor, que é muito, seja um peso para mim. Que nunca a obra do Senhor, que nunca a nova aliança ágape me afaste dele, amém? Porque é possível. Sabe de uma coisa, aliança jovem? O olhar doente só enxerga aquilo que falta. E um olhar saudável e maduro consegue contemplar aquilo que nós já temos nele. Por isso um apaixonado consegue caminhar. Por isso que um desespero que há no coração do Senhor não é o quanto você já sabe. Não é o quanto você progrediu no seu currículo na igreja. Não é o quanto você consegue já dizer para as pessoas o quanto você é bom e quanto você prega bem. Mas é se naquele dia Jesus perguntar: ei, cadê o teu amor por mim? O que o teu amor por mim te permitiu fazer? Irmãos, não se trata de fazer coisas para Ele, elas vão ser consequência daqueles que viram beleza. Sabe, você pode até não ser perfeito e você não é, mas você precisa ser um homem e uma mulher quebrantado. Um homem que se fascina todos os dias pela beleza do Senhor, e aqui eu já começo a terminar. O que nos falta às vezes, aliança jovem, não é uma palavra. O que nos falta é uma audição treinada para ouvir aquilo que Ele já falou. O que nos falta não é uma palavra nova do profeta, mas ouvidos abertos, ouvidos destampados, olhos bem treinados para conseguir entender o que Ele já disse e quem Ele é. O que nos falta não é um caminho novo, não é a nova cultura, não é o novo mindset, não é o novo curso que vai quebrar todas as barreiras e vai abrir a Bíblia para você. O que nos falta nessa geração tão cheia de bobagem em cima de um púlpito, essa geração onde, por um lado, uns querem ensinar empreendedorismo na casa do Senhor, por outro lado, outros dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu digo, você precisa do Evangelho. Púlpito não é lugar de empreendedorismo, púlpito é lugar da palavra de Deus. E ela vai resolver o problema na sua vida. E ela vai cuidar do restante, porque o Evangelho, eu não sirvo a Deus porque funciona. Mas, irmãos, o Evangelho funciona. O Evangelho muda histórias. Como a gente cantava o hino da harpa, sim, Cristo cura sim. Cristo cura sim. O amor dele é eterno, Cristo cura sim. Jesus continua mudando histórias e a beleza dele continua aí. Por isso eu digo, a aliança jovem, se anima, porque ele está voltando. Alegra o seu coração, porque Ele está voltando. É tempo da gente não ser aquele povo que simplesmente sabe dEle. Não se trata de quantos livros cristãos tem na sua prateleira. Lá em casa tem um monte que eu nem li. Mas se trata o como você consegue ser apaixonado por Ele e declarar: Jesus todos os dias. O teu amor é bom. Sabe, eu vinha para esse culto, conversando com minha esposa no carro, e nós íamos cantando uma música que eu gosto muito. Onde o cantor começa a falar um monte de coisa que Jesus já fez. Olha, o Senhor propôs a minha salvação antes mesmo de eu nascer. O Senhor propôs a expiação antes de eu pecar. O Senhor deu o Espírito que mora em mim. O Senhor me ama e guarda os meus caminhos. E o refrão, aquela cantora começa a declarar: mas o que eu posso dizer? O que eu posso fazer se não entregar a Ti, meu Deus, o meu coração? Diante do Cristo revelado, aliança jovem, todo argumento se desfaz. Diante de uma revelação de Deus, não importa, não dá para explicar, não dá para produzir, não dá para reproduzir. Diante de uma revelação de Deus, eu preciso deixar que o amor dele tome conta de mim, que o amor dele tome forma dentro de mim. Você pode ficar em pé no seu lugar.